Além das aparências, nós vamos dar continuidade a essa série de mensagens que nós começamos na semana passada. Quantos estavam aqui semana passada? Glória a Deus, muita gente, louvado seja Deus por isso. Essa é uma série muito especial, que nós vamos tentar responder aqui algumas perguntas. Talvez uma delas é: que tipo de gente você é? Que tipo de gente eu sou? Que tipo de gente que a gente é? O que tem em você além da sua aparência? Você é mais que esse rostinho bonito? Você é mais do que aquilo que as pessoas veem? O que tem dentro de você, o que tem dentro de nós? Nós vamos responder essa pergunta nessa série de mensagens. Aliás, no mês passado, Netflix subiu a mensalidade para R$45 e eu fiquei pensando, né? Estou investindo tudo isso todo mês, sendo que a Renovada que tem as melhores séries. E é tudo de graça. Está vendo como você é abençoado de estar aqui? Se você não veio na semana passada, você pode acompanhar essa série de sermões, essa série de mensagens também, pelo nosso canal no YouTube. Nós temos começado a subir, nós começamos a subir as nossas mensagens por YouTube para que você não perca e assim consiga assistir todas as mensagens. Enfim, estamos descobrindo juntos que existem alguns sentimentos dentro de nós, e esses sentimentos que nós guardamos no coração, às vezes até de forma involuntária, ele diz muito sobre quem a gente é. Na verdade, esses sentimentos diz quem você é, porque esses sentimentos, eles influenciam diretamente você, influenciam as suas ações. Esses sentimentos influenciam aquilo que você faz, aquilo que você pensa, mesmo que de forma silenciosa. Esses sentimentos estão dentro de você e eles precisam ser identificados e, consequentemente, tratados por você. Então, o nosso intuito é que você descubra, juntamente conosco, esses sentimentos para que eles possam ser tratados. Se não, frequentemente, como nós já ouvimos aqui, nós estouramos de raiva. Sabe quando parece que está tudo tranquilo e você nem sabe porquê, mas você estourou com seu filho de raiva? Talvez por uma coisa simples. É porque esses sentimentos estão silenciosamente dentro de nós. Quantos aqui nem sabem porquê, mas olham para a vida do outro e não conseguem se alegrar com as conquistas alheias? E a gente se pergunta, por que isso? A gente nem imagina o que está acontecendo, de forma involuntária. Por isso nós precisamos identificar, para a gente não ser parado pelo medo, não se sentir culpado, muitas vezes, e nem sabemos por quê, aquela angústia, que vive nos sondando, e a gente não consegue saber por quê. Nós vamos tentar identificar esses sentimentos e tratá-los aqui, nessa série de mensagens, em 7 domingos. Enfim, precisamos tratar a nossa essencialidade mais do que a nossa aparência, pois é do interior do coração dos homens que vêm os maus pensamentos. Eu leio Marcos 7, 21, um texto que talvez baseie a nossa série de mensagem. Olha o que o texto continua dizendo: as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. O que Jesus está dizendo aqui em Marcos 7 é: vá além das aparências. Pare de se preocupar apenas com o exterior. Jesus conhece o seu interior e o meu interior. Ele conhecia o interior dos fariseus da sua época, para quem ele está dizendo essas palavras. Tanto que um pouco antes, no versículo 6 do mesmo capítulo de Marcos, Jesus diz: bem proferiu Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós não queremos ser esse povo da aparência, que honra ao Senhor com os lábios, mas não com o coração. Jesus quer nos virar do avesso, quer ver se realmente existe em nós aquilo que o Pai procura,
adoradores que adoram em espírito e em verdade. Não só da boca para fora, não só de aparência, mas com o coração. Nós já aprendemos aqui a tratar com a inveja. Na semana passada, o pastor William trouxe para nós um plano bíblico para a gente vencer esse sentimento da inveja. E foi inclusive muito oportuno, porque esse domingo, ele veio logo depois de um feriado prolongado. E para você, se você é como eu, que ficou em casa, olhando o Instagram do pessoal na praia, olhando o Instagram do pessoal viajando, inclusive o pastor junto com alguns irmãos aqui, fizeram uma viagem de moto, 1.700 quilômetros, 6 serras, e a gente ficou em casa ali acompanhando pelo Instagram, e a hora que tentou dar uma inveja, o pastor veio com o sermão no domingo. Glória a Deus por isso, foi muito oportuno. Quando a gente pensou em ter inveja, a gente ouviu a mensagem de domingo e foi para casa abençoado, sem inveja de ninguém. A mensagem foi tão boa que eu fiquei até feliz, celebrei o fato do meu cunhado ter um carro mais novo que o meu. Você vê como a mensagem foi poderosa. A inveja, ela rouba a vida de nós, irmãos. É isso que a gente aprendeu. A inveja tira a vida de nós, mas em Cristo nós encontramos o Espírito da vida. É em Cristo que nós temos força para nos contentarmos em todas as circunstâncias e assim poder celebrar a nossa vida e também a vida dos nossos irmãos. Então a gente já tratou com a inveja. Isso foi muito importante para nós e hoje eu quero falar com você sobre o orgulho. Nós vamos falar sobre o orgulho. O texto que leio, Provérbios 11, 2, se você pegou o seu esboço, você pode acompanhar, inclusive preencher algumas coisas que eu vou dizer aqui, mas você também pode acompanhar no projetor, ou se você é crente raiz, abra sua Bíblia também, para que possamos ler juntos Provérbios 11, o verso 2. Diz assim o texto: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Vamos orar? Curve sua cabeça. Vamos fazer uma oração nesse momento. Pai, nós te damos graças por essa manhã linda. Obrigado, Pai, pelo sol que brilha lá fora. Obrigado pela oportunidade de mais um dia nós termos o fôlego de vida. Obrigado por essa segunda chance. Obrigado, Pai, por mais uma chance de viver a vida para a glória do Teu nome. Nós estamos aqui nessa manhã, já celebramos o Senhor através das músicas, já fomos, Senhor, ministrados com um teatro maravilhoso, e nós te pedimos, Pai, nesse momento, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor use, Pai, a minha boca, para que a Tua palavra seja ministrada e que o Teu Espírito possa trazer entendimento, possa trazer luz aos nossos corações e mentes, para que saiamos daqui, Pai, sabendo aquilo que o Senhor deseja de nós. Obrigado, Pai, nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. O orgulho conduz a todos os outros pecados, é o maior completo estado de alma ante Deus. Quem disse isso foi C.S. Lewis. É o mais completo estado de alma ante Deus. De acordo com alguns mestres do cristianismo, alguns pais da igreja, o orgulho é o pecado principal. O orgulho é o supremo mal. Dentro de todos os 7 pecados capitais que talvez você conheça, o orgulho é aquilo que Tomás de Aquino vai chamar de supracapital. O orgulho, ele está acima dos pecados capitais. O orgulho é esse pecado principal, supracapital. A melhor definição de orgulho que eu encontrei foi a definição de Jonathan Edwards, e ele diz assim: o orgulho é uma fonte de corrupção que, por sua própria natureza, leva a pessoa a ter um conceito alto demais de si própria.
O orgulho, então, primeiramente é uma fonte de corrupção. É do orgulho que brota muitos, se não todos os outros males. É uma fonte, é uma porta de entrada para muita coisa ruim. E por sua própria natureza, o orgulho faz com que aquele que o tem, o orgulhoso, ele tenha um conceito alto demais de si próprio. Essa é a definição de orgulho. É a glória própria. É a autoexaltação. Foi esse orgulho, o orgulho de si mesmo, que foi o primeiro pecado na criação de Deus. O orgulho, ao dominar o coração de Lúcifer, um anjo de luz, o fez imaginar que enfrentando Deus, ele poderia ser melhor, se não igual a Deus. Esse foi o pecado de Lúcifer. A queda de Adão e Eva no jardim do Éden também se deu por conta da mesma tentação que tentou Satanás. E qual que é essa tentação? O orgulho de ser igual a Deus. O pecado do orgulho. E nesse texto de Provérbios que nós lemos, diz que quando vem o orgulho, juntamente com ele chega a desgraça. O orgulho é essa avenida larga que está caminhando em direção à desgraça. É uma única mão, não tem outra possibilidade. Isso porque, como eu já disse, o orgulho é essa porta de entrada para muitos, se não todos os outros males. Então existem muitas desgraças que podem acontecer ao orgulhoso. Muitas. Mas eu pensando sobre o orgulho e tudo isso que ele carrega e todas essas desgraças que vêm como consequência do orgulho, talvez aqui eu queria destacar hoje, que é uma que tem trazido muito prejuízo emocional, muito prejuízo espiritual, não somente individualmente, mas para a comunidade do Cristo vivo. A maior desgraça, talvez, que o orgulho traz é a solidão. O orgulho é um caminho solitário. O orgulho é um caminho solitário. E o motivo desse caminho ser solitário é porque o orgulho é essencialmente competidor. O orgulho, ele é competidor por natureza. É um ego absoluto, o prazer de sempre estar por cima, de sempre ganhar, de sempre ser melhor do que os outros. Ou no mínimo, é a nossa incapacidade, né? O orgulhoso, ele é incapaz de se ver abaixo de alguém. Então ele está sempre competindo, por isso ele está sempre sozinho. Nós geralmente dizemos que as pessoas orgulhosas são assim, né? Ah, aquele fulano, ele é orgulhoso porque ele é rico. Ele tem orgulho de ser rico. Ah, não, aquele fulano, ele tem orgulho de ser inteligente, culto. Ou, ah, não, ele é orgulhoso porque ele é bonito. Mas, na verdade, a pessoa, ela não é assim. Ela tem orgulho de ser mais rica. Ela tem orgulho de ser mais inteligente. Ela tem orgulho de ser mais bonita do que alguém. Veja como o problema e a natureza do orgulho é a competição. Não é só porque ele é inteligente, bonito e rico. É porque ele é mais inteligente, mais bonito e mais rico que alguém. Aí que vem o orgulho. Se todo mundo se tornasse igualmente rico, igualmente inteligente e bonito, acabou o orgulho. Se não existir competição, se não existir comparação, o orgulho acaba. Por isso que o orgulho é um caminho solitário, porque a gente está sempre competindo, o orgulhoso está sempre se comparando, está sempre competindo com alguém. Se não existisse a competição, o orgulho não existiria. Mas estando presente o orgulho, como está em muitos de nós, e é isso que nós vamos identificar hoje, a competição é essencial, está enraizada na alma do orgulhoso.
E é por esse motivo que o Lewis diz que o orgulho é o mais completo estado de alma ante Deus. Por quê? Por que é um estado de alma ante Deus? Porque o orgulhoso é naturalmente competitivo, é esse caminho solitário porque afasta todas as pessoas. E afastando as pessoas, consequentemente, se afasta de Deus. O orgulho é tão solitário, e se você parar para prestar atenção, é um caminho tão sozinho, que o orgulhoso, ele não tem companhia nem para pecar. Todos os outros pecados você pode ter companhia, menos para o orgulho. Se você quiser encher a cara, se embriagar, você consegue companhia. Se você quiser roubar um banco, você encontra alguns cúmplices. Se você quiser trair a sua mulher, você vai encontrar uma parceira que também está querendo trair o marido, e você vai encontrar alguns amigos que vão encobrir o seu pecado, você encontra companhia. Mas para o orgulho, você não encontra, o orgulho é solitário até para o erro, porque está sempre competindo. O mal, talvez, maior, que eu queria compartilhar é esse. A solidão. Tem muita gente sozinha porque é orgulhosa. Tem muita gente caminhando sozinho porque é orgulhoso. O orgulhoso acredita que pode viver sozinho, que ele é melhor do que todo mundo. E uma das verdades que nós aqui acreditamos como igreja renovada, é que ninguém pode viver sozinho. Ninguém pode viver sozinho. Você precisa dos outros e, consequentemente, de Deus. Como um ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. É isso que a Bíblia diz. Eu já ouvi, meu pai me dizia, existem muitas formas de você amar a Deus. Existem muitas formas de você amar as pessoas, mas só existe uma forma de você amar a Deus, amando as pessoas. Não tem como você demonstrar amor a Deus a não ser no outro. Porque a Bíblia diz, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Deus dizendo, digo a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos menores irmãos, a mim fizeram. Como que você faz a Deus fazendo para o outro? Não tem como você viver sozinho. A Bíblia diz, não deixemos de nos reunir como igreja, mas procuremos encorajar uns aos outros. Ninguém pode viver sozinho, é melhor ter companhia, porque se um cair, o amigo pode ajudar a levantar. São centenas de textos que dizem, ninguém pode viver sozinho. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Você precisa de companhia, ninguém pode viver sozinho. Talvez o fato de você pensar que pode já denuncie o seu orgulho. Talvez o fato de você pensar que não precisa de ninguém já denuncia que você é um orgulhoso. Mas como que a gente identifica de forma mais exata se a gente é orgulhoso? Como a gente identifica o orgulho? E eu estou convidando você a identificar o orgulho em você, tá? Não é para a gente identificar, olha, aquele irmão é orgulhoso, isso já mostra o seu orgulho, já identificamos. Mas como que a gente identifica? O orgulho é identificado por seus frutos. Olha que interessante, o orgulho é identificado por seus frutos. E por que pelos frutos? Porque o orgulho é o mais difícil pecado de ser discernido. Talvez do que qualquer outro, porque o orgulho, ele cega totalmente o nosso entendimento. A pessoa orgulhosa é uma pessoa cega, ela pensa de si acima do que deve, e ela está totalmente inconsciente desse fato. A pessoa que pensa de si acima do que deve, não acha que está pensando acima, acha que é a realidade. Por isso é tão difícil de identificar. Ele pensa sempre ao contrário, que a opinião que tem de si sempre está bem fundamentada.
e que, portanto, não é um conceito elevado demais. Então, a pessoa orgulhosa não consegue identificar que é orgulhosa. A própria natureza do orgulho é criar essa autoconfiança e expulsar qualquer possibilidade de você estar errado. Por isso que nós precisamos identificar os frutos da nossa vida para ver se nós não estamos sendo pessoas orgulhosas, se o orgulho não habita dentro de nós. E algum desses frutos, vou dar alguns exemplos, é que a pessoa orgulhosa, ela sempre sente que já está cheia de luz, então não necessita de instrução de ninguém. Ela sempre acha que já possuiu toda a instrução necessária. É os famosos sabe tudo. Você já conversou com alguém assim, que você não consegue ensinar nada para a pessoa? Você conversa com a pessoa e tudo aquilo que você fala, ela diz, olha, não, em um outro momento da vida eu já fiz isso, ou eu já sabia disso. Acha que não precisa de instrução, sabe de tudo. São pessoas chatas, pessoas que não conseguem absorver uma vírgula de conhecimento a mais, porque já acreditam que alcançaram o pleno conhecimento e a sabedoria. Um outro fruto é que a pessoa orgulhosa, ela sempre tende a falar do pecado dos outros. Ela nunca tem nada para falar mal de si. Você senta com a pessoa, ela sempre tem algo para falar de alguém. Ela nunca senta e fala para você algo que ela mesma tem de errado. É a pessoa que identifica pecado somente nas pessoas, somente nos outros. Um outro fruto é que o orgulhoso se comporta de modo diferente, principalmente na sua aparência exterior. Ele se acha mais, ele assume um jeito diferente de falar, um jeito diferente de agir. Você deve conhecer gente assim. Sabe o seu patrão que acha que é maior do que você e ele te cumprimenta com aquele olhar, tipo, meu subordinado, né? Bom dia. Engrossa a voz para falar, a aparência é uma aparência de pombo, de peito cheio. Esse é um outro fruto. Outra coisa é que pessoas orgulhosas, elas dão muita atenção à oposição, dá muito valor aos haters. Ela não pode ser criticada. O fruto e algo para você identificar na sua vida é se você dá muito valor às oposições. Sabe aquela gente que fica falando toda vez, frequentemente, com ar de amargura, mas ele não podia ter feito isso comigo, eu não merecia isso, sou tão bom para todo mundo, e olha o que fizeram comigo, me dediquei tanto tempo naquela igreja, e olha aí como me trataram, fiz tanto por todo mundo, e na minha vez ninguém fez nada por mim. Sabe, gente que fica se preocupando demais com a oposição. E por último, pessoas orgulhosas, elas sempre se comportam de um modo a serem o foco da atenção. Tipo, cheguei. Quando chega na roda, eles esperam ali os idiotas terminarem de falar para ele dar o veredito. Chama atenção somente para si. Se não está em destaque, tem algum tipo de coisa errada. Esse é um outro fruto do orgulho. São alguns exemplos, talvez do nosso cotidiano, que nos ajuda a identificar se nós não estamos sendo orgulhosos. Se o orgulho não está presente no nosso coração. Se nós não estamos dando lado para esse tipo de sentimento. E qual é a resposta bíblica para o orgulho? Se o fruto do orgulho são esses exemplos, ou pelo menos alguns exemplos, qual é a resposta bíblica para o orgulho? É simples, a resposta ao orgulho é a humildade. A resposta para o orgulho é a humildade, é ser humilde, manter um coração humilde, quebrantado diante de Deus. Porque se o orgulho faz de você um sabe-tudo,
A humildade faz de você uma criança que recebe todo tipo de instrução como se nada soubesse da vida, que aceita a instrução, que aceita a repreensão. Se o orgulho faz com que você olhe para o outro, para identificar no outro um pecado, a humildade faz com que nós nos calemos sobre os pecados dos outros, ou no máximo, falemos com muita tristeza e compaixão. Porque o humilde, o coração humilde, ele é cuidadoso no seu conceito de si mesmo. O coração humilde é sensível à sua grande facilidade em se desviar. Humildade. Se o orgulho assume essa aparência exterior de importância e grandeza, o humilde não procura se colocar numa posição onde ele possa ser visto e observado como uma pessoa especial. Humilde, muito pelo contrário, ele vive discretamente. Ele vive discretamente. Se o orgulho dá muita atenção à oposição, a humildade leva a pessoa a ser mais semelhante a Jesus, que quando foi maltratado não abriu a boca, mas se entregou em silêncio para aquele que julga com retidão. Não se preocupe com aquilo que estão falando ou fazendo, ou os haters ou as oposições. Se entregue como Jesus, aquele que julga as causas com retidão. É isso que o humilde faz. Se o orgulho chama atenção para si, a humildade tem um outro foco de exaltação. Ele transforma o mundo sem chamar atenção para si, porque vive para glorificar o seu Pai que está no céu. É isso que o humilde faz. Não chama atenção para si. Vive para glorificar o Pai. É isso que Jesus nos ensina no Sermão da Montanha. Humildade, discrição, dar toda a glória a Deus, para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está no céu. Humildade é isso. É você entender quem você é. É você saber que as suas disciplinas espirituais são discretas. Aquilo que Jesus condena, não fique nas praças e nas esquinas, orando em voz alta para serem vistos pelos homens, mas entra no teu quarto. Quando você for jejuar, joga uma água no rosto. Porque a discrição faz parte da essencialidade do discípulo de Cristo. Ele não chama atenção para si, ele não se vangloria, ele não se exalta, ele não faz barulho. Ele tem um Deus para glorificar, e é isso que ele faz em todo o tempo. Então, como a gente vence o orgulho? Com humildade. Talvez você identificou um pouco de orgulho em você em alguns exemplos, mas você pode vencer isso com humildade. Filipenses 2:3 diz: não façais nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si. Olha o que o texto diz. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha o contraste da palavra de Deus com a definição de orgulho. O remédio para o orgulho é a humildade. É você aprender que você não deve estar sempre acima de ninguém, e que você pode sim se considerar abaixo das pessoas. Isso não é vergonha, isso é humildade. É isso que glorifica o teu Pai que está no céu. A gente vence o orgulho com humildade. E eu quero, se vocês me permitirem, deixar para vocês nessa manhã 3 conselhos, para que você possa alcançar um coração quebrantado e um espírito humilde. Além de você cultivar a humildade em oração, além de você cultivar esse coração contrito em oração, eu quero te dar 3 conselhos práticos, para que você realmente possa alcançar a humildade. E o primeiro conselho, você que está com o seu esboço, você pode preencher, é: desconfie de si mesmo.
desconfie de si mesmo. Salmo 139, o versículo 23, ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. O primeiro conselho que eu te dou é desconfie de você. Olhe para dentro de você e abra a possibilidade de você estar errado. Ore para Deus e fala: Senhor, sonda o meu coração, sonda o meu interior e vê se existe em mim orgulho. Abra a possibilidade de você estar errado, de você ser o problema. Coloque-se humildemente diante de Deus, olhando para dentro de si. Pare de tentar identificar só problema nos outros, problemas nas circunstâncias, no país, na família, no casamento, nos filhos. Comece a olhar para você e desconfiar de você mesmo. O próprio Senhor Jesus disse: olha, vamos tirar a trave do olho, para daí a gente ver o cisco no olho de alguém. Comece a olhar para você e ver se você não está com a trave no olho. Desconfie disso. Sei que você acha que não, principalmente as esposas, mas abra a possibilidade, talvez algum dia você esteja errada. Mesmo que raramente, ocasionalmente, mas abra a possibilidade, desconfie de você mesmo. Pare de olhar para você e falar assim: o que está à minha volta errado para eu estar nessa vida difícil? Comece a olhar para dentro de você e perguntar: o que eu estou fazendo de errado? Talvez o erro esteja em você, talvez o erro esteja em mim. Nós vemos a Bíblia Sagrada nos ensinando isso de capa a capa. Olhe para você. Se todos nós olhássemos primeiramente ao nosso coração, os nossos relacionamentos seriam restaurados. Os nossos casamentos seriam fortalecidos, a educação dos nossos filhos seriam melhores, as escolas seriam melhores. Hoje em dia, os pais não desconfiam nem dos filhos, quanto mais de si mesmos, né? Culpa a professora, o colégio, a igreja, menos a criança. Tem um outro lado também, que é sempre a criança, né? Eu brinco que meu pai era mais ou menos assim. Uma vez nós estávamos num pós-culto, na casa de um irmão, e eu acabei dormindo no sofá da casa desse irmão. E a molecada estava brincando, o Jader estava nesse dia, eu acho. Molecada brigando, quebrando tudo, e aí não sei o que aconteceu, quebraram alguma coisa. Meu pai entrou na sala, furioso, me acordou e falou: vai pro carro. Mas gente, o que eu fiz? Nem desconfiou que o problema não podia ser eu, né? Mas assim, é outro extremo, mas comece a desconfiar dos seus filhos. Seu filho não é um santo, você não é santo. É uma prepotência, um orgulho, uma arrogância de não identificar em você um erro. Será, meu Deus, que eu sou tão perfeito assim? Primeiro conselho que eu te dou: desconfie de si mesmo. Se coloque diante de Deus com o coração quebrantado, humildemente, perguntando: Senhor, sonda o meu coração, vê se existe em mim algum caminho mau. O apóstolo Paulo, falando sobre a ceia, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Porque se você fizer um exame crítico em você, eu tenho certeza absoluta que você vai encontrar algo de ruim que precisa ser transformado. Então, para a gente começar a ser mais humilde, para a gente poder vencer o orgulho com a humildade, o primeiro passo é desconfie de si mesmo. Vamos começar a olhar mais para nós e menos para o outro, com julgamento. Segunda coisa, segundo conselho que eu quero dar a você, é admita o seu orgulho. Admita o orgulho. Quem quiser adquirir a humildade, o
O primeiro passo é compreender e admitir que é orgulhoso. Você já me ouviu dizer isso aqui em outras oportunidades? Só recebe remédio quem fala que está doente. Só recebe a cura quem diz que está precisando de cura. O orgulho, às vezes, tira de nós essa nossa santa vulnerabilidade de dizer, olha, está doendo. Olha, eu estou machucado. Sabe, a gente precisa admitir algumas coisas na nossa vida. E o orgulho é uma delas. Se a gente não admitir que a gente é orgulhoso, a gente não consegue ser humilde. Parece simples. Parece, na verdade, um passo até insignificante, né? É simples demais, mas não tem como. Nada pode ser feito até que você chegue nesse lugar de admitir o seu erro. Às vezes a gente demora tanto para mudar, porque a gente não consegue admitir aquilo que precisa ser mudado. A gente está esperando alguma coisa acontecer e Deus está falando, olha, você precisa olhar para você e admitir o teu erro. Então admita o teu orgulho. Não ache que você é a pessoa mais humilde do mundo. Tem gente que tem orgulho de ser humilde, né? Nossa, eu sou tão humilde. De todas as minhas infinitas qualidades, a melhor é a humildade. Nossa, como eu sou humilde. Admita que você é um orgulhoso. Admita, muitas vezes, que até as coisas boas que você faz pelo fato de ser orgulhoso. Todas as vezes que eu subo aqui nesse lugar para pregar, a minha oração para Deus é sempre para que eu não suba aqui com o coração orgulhoso. Porque o risco é a gente achar que a gente é bom demais e sair daqui e falar, meu Deus, que sermão que eu preguei, hein? Nossa, parece que eu vi 2, 3 chorando. Estou com talento. Até as coisas boas que a gente faz é por orgulho. A gente dá uma comida ao pobre, a gente quer fazer uma selfie. A gente junta, né, um pouco de comida para mandar para o Rio Grande do Sul, né, tira foto do caminhão, do motorista, abraçado com as roupas. Porque assim, até as coisas boas que a gente faz, a gente tem que admitir, não, talvez eu esteja fazendo isso por orgulho. E aí o diabo está rindo da nossa cara. Porque daí a gente está tentando combater outros pecados com o maior pecado de todos, que é o orgulho. E aí o diabo diz, não, olha lá, está praticando o amor, orgulhoso. A generosidade, orgulhoso. Ah, se não fosse meu dízimo, aquela igreja não ia para frente. Orgulho de fazer aquilo que é certo, com o coração totalmente soberbo. Vamos começar a admitir que aquilo que a gente faz muitas vezes é por orgulho. Muitas vezes é por esse pecado que a gente precisa. Talvez é aquilo que o apóstolo Paulo disse aos Romanos, na sua epístola aos Romanos, no capítulo 7, no verso 24, quando ele faz uma análise dele mesmo, ele admite uma coisa, ele fala, olha, miserável homem que sou. Quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Talvez esse seja o segundo passo mais importante da sua vida. Admitir que você está errado. Admitir que Deus me livre e você errou. Admitir que você é um orgulhoso e falar, eu sou um pobre, miserável, orgulhoso. Quem me libertará disso? Terceiro conselho e último conselho que eu quero dar para você. Renuncie toda a glória. Renuncie toda a glória. Quero ler com você Filipenses 2. Você tem esse texto no seu esboço também. Filipenses 2. Nós vamos ler a partir do verso 5. Diz assim a palavra de Deus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se.
mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Renúncia. É uma palavra que está fora do nosso vocabulário ultimamente. Renúncia. O chamado de Cristo ao discipulado começa com a renúncia. Tome a sua cruz. Renuncie a sua vida e segue-me. E em algum momento da nossa vida a gente se esqueceu disso. Talvez você tenha se esquecido disso. Que a vida cristã, o discípulo de Jesus, é uma vida de renúncia. Não é uma vida em que você abraça tudo, mas uma vida em que você começa a deixar as coisas, para que Cristo possa assumir o controle de todas elas. Você renuncia a alguns sonhos, você renuncia a todos os pecados, você renuncia às vontades, e você precisa renunciar toda glória. Aquele que vive para Cristo, vive para a glória de Cristo. É para isso que nós existimos. Em outro momento nós falamos somente sobre isso. Na série Cabode nós vimos que nós somos feitos para a glória de Deus. É para isso que a gente existe, existimos para a glória de Deus. Então, renuncie toda a glória que é dada a você. A glória, ela alimenta o nosso orgulho. E com isso, eu não estou dizendo que está errado o elogio que um pai dá ao filho por ter tirado uma boa nota. Isso não é a glória que eu estou falando. Não está errado você dizer para sua mulher que o almoço estava maravilhoso, ou que ela ficou muito linda naquele vestido. Você não está dando essa glória que eu estou dizendo a ela. Não está errado você receber o elogio da sua esposa, porque você finalmente trocou o reparo da torneira depois de 6 meses. Não está errado. Não é esse tipo de glória que eu estou falando, essa glória é louvável. Mas o que eu estou dizendo é quando ao invés de você pensar assim, olha, eu agradei a minha esposa, que legal. É no seu coração ser alimentado aquele ego que diz assim, como eu sou bom, né? Agradei minha esposa. É esse tipo de glória que faz mal. Não a glória daquilo que você faz, mas talvez o orgulho de você querer ser mais daquilo que você é. É uma diferença muito sutil, mas que é uma diferença que faz florescer o orgulho dentro de nós. Lembre-se disso, você vive para a glória de Deus. Para isso que você existe. Você não merece nenhuma glória. Todas as nossas boas obras, como diz o apóstolo, são comparados a trapos de imundície, diante da glória que Deus merece. Se aquilo que você faz de bom é comparado a isso, imagine quem nós somos, pobres e miseráveis, como diz o apóstolo. Então, abra mão da glória, abra mão de querer se glorificar. Lindo, lindo, lindo sou, glória, glória eu me dou, né? Tem gente que canta assim a música. Toda glória que é dada a outra pessoa a não ser a Deus é uma vã glória. É uma glória vã. É uma glória que não tem sentido algum. E olha o que Deus diz em Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome, e eu não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Além de você não ter o porquê se gloriar, a glória é de Deus e Ele não abre mão disso. Não porque Deus é orgulhoso, mas porque Ele sabe o que o orgulho faz com você. O que a glória pode fazer com você. Eu terminei de ler um livro agora que eu ganhei, O Perfil de 3 Reis, e eu até coloquei essa frase que eu postei essa semana, que diz que a glória, falando de um rei, quando é colocado sobre uma posição de poder, ela revela aquilo que está dentro de nós. E o problema é que o que está dentro de você é orgulho, é inveja.
O fato de você ser elevado a uma posição que não é sua vai revelar todos esses pecados. Renuncie à glória e se proteja. Se proteja. Eu sou o Senhor e não darei a outro a minha glória. Eu quero partir para a conclusão dessa mensagem. Já quero pedir para você ficar de pé, para parecer que está acabando. Eu vou ler um texto de Mateus. Mateus 11, 25. Você pode acompanhar aqui na frente. Talvez esse texto vai motivar você a buscar o coração e o espírito humilde. Eu quero ler esse texto para que a gente seja encorajado a ser humilde. O texto de Mateus 11, 25 diz assim: Naquela ocasião Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Escondeste essas coisas dos sábios e cultos. Jesus, ele não está falando aqui contra a sabedoria, contra a inteligência, contra você buscar crescer intelectualmente. Jesus está falando aqui contra o orgulho. O que Jesus está dizendo é que as coisas do alto, as coisas que são reveladas, elas pertencem aos humildes. Elas são escondidas dos orgulhosos. Isso é muito interessante, porque eu conheço muita gente que é inteligente, que é extremamente culta, que é estudiosa, que alcançou um nível intelectual altíssimo, mas que não consegue entender as verdades eternas. Mas em contrapartida também a gente conhece muita gente, quase que letradas, analfabetas, que talvez abram a sua Bíblia e leem com toda dificuldade, mas que quando abrem a Bíblia, nas suas casas simples, dentro da sua humildade, as verdades eternas explodem no seu rosto. Conhecem a Deus, porque são humildes. O fato do nosso orgulho estar dentro de nós e precisar ser tratado, é porque nós precisamos da revelação de Cristo. Nós precisamos ser humildes, para que Cristo se revele a nós. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Quer humildade? Vá a Cristo. Você quer humildade hoje? Você deseja sair daqui mais humilde? Você já saiu semana passada celebrando a vida. Hoje você quer sair daqui com um coração humilde? O conselho é o mesmo da semana passada. Vá a Cristo. Vá a Cristo Jesus. Perante Cristo, tudo é nivelado. Perante Cristo não existe diferença, todos somos pecadores. Se Cristo morreu para nos reconciliar com Deus, a única postura que nos resta, independente da sua classe social ou do seu nível de sabedoria, a única coisa que nos resta é humildade. Diante de Cristo, a única coisa que nos sobra é humildade. Não há lugar para grande, poderoso, sábio ou importante. Diante de Cristo não há lugar para o mérito próprio, porque diante de Cristo todos nós somos achados em falta e temos a mesma necessidade. Todos nós. Perante Cristo um bandido pode dizer, lembra? Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. Mas diante do mesmo Cristo, um centurião diz, verdadeiramente esse homem é o Filho de Deus. Um ladrão e um centurião. Diferentes classes sociais, diferentes classes morais, mas com a mesma necessidade, Cristo. Vamos para Cristo.
Em Cristo a gente vai encontrar humildade. E eu encerro lendo a primeira bem-aventurança do Sermão da Montanha. Mateus 5,3: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Amém. Vamos orar, curve sua cabeça. Pai, graças nós te damos, porque a nós, aos humildes, aqueles que entenderam, Pai, que precisam reconhecer o orgulho e abraçar a humildade, a esses o Senhor revelaste o Cristo. Nós estamos aqui, Pai, gratos, porque a Tua palavra foi revelada nessa manhã. Nós te agradecemos, porque ela vem de encontro, não aquilo que queremos, mas com certeza de encontro aquilo que precisamos. Que o nosso coração, diante do Senhor em oração, possa ser transformado e quebrado, através daquilo que o Senhor preferir. Nós queremos entender o sofrimento como um tratar, nós queremos entender as circunstâncias, apenas, Pai, como um mover da Tua mão, para fazer com que a nossa vida seja, Pai, humilde. Nós queremos, Pai, esse coração humilde, queremos lutar contra o orgulho no poder do Teu Espírito Santo. Sabemos que dentro de nós, assim como temos visto durante esses domingos, se o Senhor nos virar, Pai, do avesso, não encontrará em nós nada de bom, mas que esses sentimentos possam ser identificados, tratados, Pai, na Tua presença, e que o Senhor, através do Seu Espírito, preencha cada lacuna, para que sejamos cheios do Teu Espírito Santo, vivendo, Pai, em boas obras, para que nós possamos, cheios do Espírito Santo, Pai, darmos frutos eternos, para que toda a obra da carne, todo sentimento que brota do nosso interior, possa ser, Pai, crucificado na Tua cruz, para que o Senhor viva através da nossa vida, Pai. Deixamos aqui nessa manhã o orgulho, identificamos esse problema, Pai, e queremos, Pai, viver em humildade, com um espírito humilde e um coração quebrantado na Tua presença. Assim oramos, porque somos dependentes do Senhor. Diante do Senhor entendemos a nossa carência do Senhor. Obrigado, Pai, derrama a Tua graça mais uma vez sobre nós. Nós te agradecemos nessa manhã e fazemos isso no nome santo de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir a Deus pela palavra dele, amém? Amém, glória a Deus.